Olá, abençoados, graça eterna. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Agradecendo aí os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dê o like na mensagem, compartilha para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoado, trazendo mais uma mensagem aqui, da qual tem como tema Cristo nunca se separará dos eleitos. Então, eu quero abrir aqui alguns capítulos e versículos para te dar entendimento dessa palavra. Eu vou abrir aqui em Mateus 28, do 18 até o 20, que diz assim, ó, 18, aqui está falando, né, da grande comissão de Jesus, dos discípulos, do qual ele enviou para pregar o evangelho e fazer outros discípulos de todas as nações. E aqui, como sempre, né, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele não está falando comigo e nem contigo, porque nós não existia, e é claro que ele está falando somente com os discípulos. E que nós temos que ler isso daqui, hoje e para sempre, para dar entendimento o que foi a manifestação de Deus como Filho, como Jesus de Nazaré. Então, Mateus 28, 18, ó, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide, portanto, fazei discípulos por todas as nações, batizando-o em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vocês sabem, né, que o sistema religioso hoje, todo ele, católico, o evangélico, ele prega isso daqui e eles recebem isso daqui para eles executar. E aí eles criam as doutrinas de homem, eles criam as suas igrejas, que são empresas, e aí ele pega pessoas e envia pessoas para fora, para a África, para Moçambique, para outros lugares, entendendo que isso daqui, Deus está mandando eles fazerem isso. E ele está mandando? Claro que não, abençoado. Isso daqui está se referindo somente aos discípulos dele, do Filho do Homem. E que é claro que isso daqui já se deu. Entende, abençoado? Então hoje não tem discípulo de Jesus. Tem filho. Filho de Deus, filho de Cristo, filho de Jesus Cristo, que é um só. Então, ó, então ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E Paulo e Jesus de Nazaré fala aqui no 20, dizendo, ó, ensinando a ele, aos novos discípulos que eles iam fazer. Eles somente ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o que Jesus de Nazaré ensinou para os discípulos dele, ele disse que era para eles irem e ensinar para os outros discípulos do qual eles iam fazerem.
Mas isso já aconteceu? Claro. Claro que já aconteceu. E é para continuar fazendo isso? Claro que não. Claro que não, abençoado. É para você pregar o evangelho para levar o entendimento para as pessoas que tudo já foi consumado e que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo por fé. Entende? Nós estamos vivendo o ministério do Espírito, que na verdade é a nova aliança, né? Que o Bruno Mac acabou. E é claro que não acabou. É claro que não acabou. Nem acabou nova aliança, nem acabou Cristo, porque Cristo é Deus, Deus é Cristo, não pode acabar. Deus é Espírito, abençoado. Deus é Espírito. Espírito não acaba, é eterno, é para sempre. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, no singular. Então, olha, a mente desluminada, ele usa isso daqui, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí ele usa isso daqui para dizer que Cristo acabou. Mas aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que ele estaria com eles até a consumação daquele século. E quando foi que se deu a consumação de século? No ano 70. E eles deixaram de existir? Claro que não. Por quê? Porque você tem que discernir as coisas, abençoado. É espiritual. Ele disse que a carne de nada se aproveita. E o espírito já está pronto. Toda a vida que Jesus de Nazaré estava falando com seus discípulos, ou com aqueles do qual e o teu entendimento, ele estava falando, era espiritualmente. Não é... Nada da Bíblia tem a ver com o entendimento carnal, abençoado. Então, por que o mente iluminada diz que Cristo acabou? Porque ele disse que estaria com ele até o fim daquele século. Mas é claro, se o Jesus de Nazaré o Filho do Homem, que era Deus, a manifestação dele só ia até o ano 70... E é claro que ele não ia dizer lá que ele ia continuar existindo, porque ele estava como filho. Agora, quando acabou a manifestação dele como filho, né? Aquele mesmo espírito que adentrou no ventre de Maria, né? É claro que é para sempre. É claro que é um só. Cristo é um só, Deus é um só. Então, quer ver, ó? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Quem é o Pai? Deus. Em nome do Filho. Quem é o Filho? Deus. Em nome do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus. Lá em Efésios 4, 1 a 5, ele diz, há somente um... vou ler para vocês aqui, porque abençoado, não dá abençoado, para ir na onda do mente desiluminada, porque entra em contraditório com a Bíblia. Você dizer que Cristo não é Deus, que Deus não é Cristo, e que Cristo acabou e só está Deus. É um só, abençoado. O Deus de Israel é um só Espírito. O Jesus de Nazaré é um só Espírito. E o ressuscitado é um só Deus para sempre Espírito. Não acabou nada.
É um só. Efésios 4:1. Rogo, pois eu, irmão, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamado. Qual foi a vocação dos filhos de Deus? Foi chamado Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível perante ele e em amor. Essa é a condição do filho de Deus, santo, eterno e para sempre. Se nós somos os filhos de Deus para sempre, tu imagine Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Espírito não morre, abençoado. Espírito não acaba. Então, ele continua aqui, ó. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha, Efésios 4:4. Há somente um corpo e um Espírito. Ou seja, na verdade é um Espírito só. Por quê? Porque o corpo de Cristo é o seu filho. O corpo de Cristo somos nós, o seu santuário, os seus membros. Então, ele disse, há somente um corpo, né? Que é o templo, que é a igreja, e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor. Há um só Senhor, abençoado. Como é que tu insiste em dizer que Cristo acabou? Espírito não acaba, abençoado. É um só, é Deus. Há um só Senhor, uma só fé. Qual é essa fé? Quem é que pode ter fé? Somente os eleitos, somente os filhos, que também não é nossa fé. É dele, é tudo dele. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, não são dois, uma só fé e um só batismo. Então, se existe só um batismo, por que Jesus de Nazaré disse para eles, ide, fazei discípulos por todas as nações e batizando em nome do Pai? Pai é um só. Em nome do Filho, um só. Em nome do Espírito Santo, um só. É um só, abençoado. É um só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. 5. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, Deus, né? Ele nunca que ele se separou dos seus filhos. Deus, ele está nos seus filhos, né? Deus, Cristo, como você queira, ele nunca separou, abençoado, porque é Espírito. Nós sempre fomos dele. Nós já viemos dele. Nós já estamos nele. Nós já viemos da pátria, abençoado. Estamos participando de carne e sangue. E voltaremos para lá. Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem. Porém a terra permanece para sempre. Eclesiastes parece que é 12. E o pó volte à terra. E o Espírito volte. Ninguém, né, pode voltar para um lugar sem ter vindo. Então nós sempre fomos de Deus. Sempre fomos de Deus. E Deus se manifestou aos homens daquela geração. Se manifestou como Espírito. Se manifestou como carne somente para aquela geração que nós não existia. E deu continuidade após o ano 70 em nós, um só em todos os eleitos. Sempre foi um só, sempre. Então,
Voltando aqui para Mateus 28, 20, como eu já falei, né? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que é isso, Lira? É que Cristo durou só até aquele século? Claro que não. Isso aí é só por mente iluminada e seus 7.000 e tantos seguidores. Por que, Lira? Porque espírito não acaba. Espírito não acaba, abençoado. Acabou a manifestação de Deus como carne. E aquele mesmo Espírito de Cristo continua para sempre. Deus mesmo. Então, ó. Primeiro de Coríntios 15, 23, né? 1 de Coríntios 15, 23. Paulo explicando para ele lá até quando era que iria a manifestação de Deus como filho do homem, né? E que na verdade era o próprio Deus, ó. Mateus 15, aliás, 1 de Coríntios 15, 23. Ó. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias. Eu vou ler a partir do 20, tá? Eu vou ler a partir do 20, porque senão fica texto como... Texto sem contexto, como leu o mente desilluminado, ó. Cristo, as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo, né? Ele está sempre em primeiro lugar com relação aos espíritos, com relação aos filhos de Deus. Então, Paulo explicando lá para os coríntios que não criam na ressurreição, né? E que Paulo passa a explicar para eles. Então, Paulo diz no 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Então, todos os filhos de Deus, todos os espíritos, os filhos de Deus, claro, Deus é pai dos espíritos, todos os eleitos de Deus, eles, quando eles morriam biologicamente, né, a carne virava pó, se acabava, e o espírito, Paulo usou a expressão dorme. Os espíritos, ele permanecia preso no ágio, na sepultura, no inferno, aguardando ser cumprido as profecias de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Então, Paulo explicando para eles que não estavam mais crendo na ressuscitação. Então ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo como filho, como manifestação de filho, que na verdade era Deus, é um só Espírito, ele ressuscitou. Quem? O Jesus de Nazaré? Claro que não. Quem ressuscitou foi o Espírito. E Lira, e ele não voltou como Jesus de Nazaré? Deus pode tudo, abençoado. Deus pode tudo. Ali, ele voltou para que os discípulos dele pudessem crer que ele ressuscitou. Por quê? Porque espírito ninguém vê. Espírito ninguém vê. E aquela manifestação como filho era só para eles lá. Então, ele voltou ainda em carne e passou 40 dias e 40 noites, como vocês sabem, dando testemunha de que ele ressuscitou. Somente isso.
Homem não ressuscita, abençoado. Homem não ressuscita. Então, e o que ressuscitou foi os espíritos que dormiam somente do ano 70 para trás, tá? Hoje nós não dormimos, o espírito hoje não dorme mais. O espírito hoje, quando você morre, é esse filho de Deus, do qual ele disse lá, e o espírito volte, ele é arrebatado, ele é puxado com força. Na mesma hora, volta para lá de onde veio. Então ele está explicando aqui que Cristo que ressuscitou, que foi o primeiro dos espíritos a ressuscitar. E ele diz no 21, visto que a morte veio por meio de um homem, falando de Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, falando de Cristo. 22, porque assim como em Adão todos morrem, então nós, né? Nós temos a carne adâmica. Então, todo o ser humano, né? Todo ser humano, ele morre. Ele morre. Entende, abençoado? Então, e que para Deus nós já estamos mortos, tá? Essa carne, para ele, nada se aproveita. Então ele diz, visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificado em Cristo, por quê, Lira? Porque somente eles, do ano 70 para trás, eles estavam passando pela aquele período de tempo do mundo Aion, a manifestação de Deus em carne, e devido à lei de Moisés, o ministério do Espírito, eles estavam mortos espiritualmente, porque eles eram transgressor da lei. Entende, abençoado? E nós não morremos, nós não dormimos, nós já estamos vivificados, nós já temos tudo. Nós estamos apenas esperando esse tabernáculo terreno se desfizer. E nós temos um edifício no céu. E é claro que isso metaforicamente não tem nada a ver com carne e sangue. E nem com coisa de parede, de pintor, de pedreiro. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, o primeiro a ser ressuscitado. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Claro. Somente os que são de Cristo que são espírito vivificado, que vivem eternamente, para sempre. Somente o espírito de Jesus Cristo, segundo o Bruno Mack, que acabou. É o único espírito que não vive para sempre. Esse maluco, esse doido. Então, Efésios. Já li isso aqui várias vezes, né? E que na verdade o Bruno nunca fez comentário a respeito disso aqui. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos no plural, vindouros no plural, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Aonde? Em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que isso aqui, né, a graça, é para mostrar nos séculos. Século dos séculos, dos séculos, dos séculos. A graça para com eles lá. Claro, nós não existia. E o que é a graça? O ministério do Espírito. E pode acabar o ministério do Espírito. E Espírito é o quê? É o Filho de Deus. Eterno, para sempre. E como é que pode acabar?
E lira, o que é a graça? A nova aliança. A nova aliança para mostrar nos séculos vindouros, sem fim. Que o maluquinho aí disse que não é para pregar. Hebreus 13, 20, eu já li isso aqui 50 vezes. Olha, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O que é, Lira? Qual é essa eterna aliança? O que foi que ele disse lá, quando estava na mesa, fazendo uma simbologia, porque o real seria na cruz? O que foi que ele disse para os discípulos? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Falando com eles lá, falando na manifestação deles. E nós estamos incluídos aqui também, abençoado, lá em Jeremias 31, 31, em que ele confirmou a profecia a promessa que ele fez a Abraão: tu serás pai de várias nações, e a tua descendência será como a areia do mar e as estrelas do céu. Falando dos gentios, falando da Israel celestial. Falando da Israel celestial, abençoado. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprir a sua vontade, operando em vós, nele lá, o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Não tem mais glória para Jesus, né? Para Jesus Cristo, segundo o Bruno, porque Cristo acabou. E aqui está dizendo: por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Para todo o sempre é quando? Até amanhã. Hein, abençoado? Fala para mim aí, abençoadinho. Então, abençoadinho, não adianta você querer insistir, querer convencer que a gente tem que deixar de pregar a graça, porque tem que crescer. Evangelho da Pátria, abençoado. Qual é a Bíblia? Qual é a Bíblia do Evangelho da Pátria? Então, olha, vou parar aqui pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like aí, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento dessa palavra com a mente de Cristo. Graça eterna.